Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante, diz assim: assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Pode sentar em nome de Jesus. Às vezes a gente acha que pode ter o presente do Senhor, né? Muitas vezes, tem que tirar o método da pregação, mas eu não consigo, igreja. Mas amém, vou tentar, tá bom? Tá bom, legal, né? Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz que Jeremias ainda, ele era novo, ele era jovem. E o Senhor queria usar Jeremias uma nação de rebelde, uma nação de coração duro, pessoas que gostavam muito de guerra, de peleja, pessoas que não davam valor para profeta, pessoas que não davam valor para o chamado de Deus. Então Deus olha para Jeremias e diz para ele que Jeremias, eu te chamei antes que você fosse formado. Antes que você fosse formado, ou seja, eu coloquei você no ventre da sua mãe. Quando seu pai falar com sua mãe, o ato sexual foi, mas foi eu que coloquei ali dentro do útero da sua mãe. Foi eu que coloquei lá, Jeremias. Então aqui o Senhor fala do profundo daquele homem. Porque o nosso Deus é o nosso Criador. Ele conhece mais nós do que nós mesmos. E antes que Jeremias fosse formado no ventre, o Senhor já conhecia ele. Olha que presente essa palavra. Profundamente, Deus nos traz nessa noite. Eu te conheci. Ou seja, não adianta você correr. Porque eu te conheço. Eu sei como é o seu coração. Muitas vezes a gente tenta, todo mundo vive, ele já passou mesmo. Porque o dia a dia não é fácil, não. Esse dia mesmo que o pastor falando, é fácil pegar. Eu falei, não é fácil pegar, não. Ele falou, é fácil pegar, é difícil viver. Eu falei, não, é difícil pregar, é difícil viver. Porque se fosse fácil pregar, todo mundo subia aqui para pregar. Mas é difícil pregar também. Porque a gente tem responsabilidade com a palavra do Senhor. E o Deus faz a gente viver. Quando a gente não vive a palavra de Deus, ele está aqui do Senhor. E a gente começa a não chamar atenção. Um jovem, um adolescente, um chamado tão bonito na vida dele. E ele tem tempo de correr. E a gente quer correr do nosso chamado. Lá em Romanos 8:28, abre sua Bíblia lá, antes da pastora entrar aqui. Vamos ver lá. Para você entender o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Romanos 8:28. Acharam? Se você não sabe, você vai saber agora, tá bom? E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por Deus decreto. Ou seja, Deus te chamou, Deus assinou, Deus caminhou. E quem somos nós para fugir dos propósitos de Deus? Lá em Salmos 3:39 diz que se a gente não quiser, o Senhor está conosco. Se a gente estiver na nossa cama chorando, o Senhor está conosco. Porque o Senhor nos chamou como soldados de Deus. E nós estamos passando um tempo de crise, um tempo de guerra, mas porém, em tudo damos graças a Deus, em tudo sabendo que o Senhor está com a gente. E se hoje ainda você não tem paz no seu coração, comece a sentir que Deus está com você. Por que fugir do propósito de Deus? Por que fugir? Pegar a luta com nossas mãos? Ah, pastor, eu não sinto mais nada. No
não me ouve, isso que o diabo fala para você. Isso que Satanás fala para você. Você que conhece a palavra de Deus, você não precisa tanto se condicionar na presença de Deus. E vou falar uma coisa para você. O Senhor não tem dó de quem. Vai pensar que você chega chorando diante de Deus que está errado. Ai, coitadinho de mim. Ai, que não sei o quê. Ai, Jesus. Eu não. Pede perdão, se eu te perdoar, você vai se levantar para você fazer minha obra. O Senhor vai dar esse carro para você se um dia você estiver enfermo nessa casa. Mas o restante pode se levantar. Porque Deus te chamou antes que você fosse formado. E o Senhor te chamou por decreto. Ou seja, eu quero nascer no seu pecador. Ele é o nosso Criador. Antes de nós sermos formados, o Senhor já tem esse propósito. Ninguém tem esse propósito nessa terra. Poderia de novo em seu lugar. Na hora que a sua mãe estava lá com seu pai, poderia ser outro. Mas Deus escolheu você, filho. Deus escolheu você para pensando que você tem. Para conviver com o Senhor, eu não quero, eu não posso, hoje não dá. E lá, não, lá eu vou não. Aquele povo tem coração duro. Não, vou lá que ele é mais novinho. Deus nos chama, sabe para quê? Para guerrear. Deus nos chama e coloca a gente no meio de serpente e escorpiões. Deus nos coloca no meio de perturbado. Deus nos coloca no meio daqueles que inveja de você. Deus te coloca no meio daqueles que não são sinceros com você. Deus te coloca no meio daqueles que querem ver você pelas costas. Deus te chamou para andar no meio de cobras e escorpiões. É por isso que de vez em quando nós vamos para o deserto. Deserto só tem serpentes, só tem escorpiões, meu querido. Você está pensando que você não vai passar luta? Vai. Mas eu tenho uma notícia boa que vai acontecer nessa noite. É que Deus te levantou para fazer a diferença aqui nessa terra. E o Senhor te dizer para você, vai, eu estou contigo, eu não quero tentar, mas eu estou contigo. Aí a gente levanta no outro lado, vai para a direita, eu estou contigo. A gente passar no transporte, passar no telhado, não vai te pagar, eu estou contigo. Então, às vezes, a gente não quer acreditar chamado de Deus, porque tem medo. Antes te conheci, antes de sair chamado, te santifiquei, ou seja, te separei para que não andes no meio dos corruptos, te separei para não andar no meio da bebida, te separei para não andar no meio daquele que cheira farinha, eu te chamei e te separei, meu amado. Não anda na roda que está merecedor, Deus manda você se separar nessa noite. Eu não te chamei para aquela pessoa te levar para o fundo do buraco. Eu não te chamei para você andar na prostituição, na mentira, no engano. Eu te chamei e te separei. Foi eu que te criei, assim diz o Senhor, para mim e para você nessa noite. E o Senhor está dizendo assim, quem é o inimigo que pode se levantar contra a sua vida? Aí ele se levanta e cai, porque eu sou seu Deus. Você está entendendo bem que Deus está falando com você? Você está entendendo que o Senhor está falando? Eu te amo, igreja. Eu te escolhi para que destrua, eu te escolhi para que você leve o meu nome, eu escolhi para que o Cristo verifique e seja na sua vida onde quer que for. Eu te chamei, ainda que a língua se levante, mas eu estou contigo. A palavra de Deus diz que nosso inimigo vai se tornar em nada. Às vezes a gente chora no meio do deserto. Eu lembrei de uma passagem quando ele foi lançado no poço. E do poço, ele ia morrer. E o Senhor foi lá, tirou ele do poço. E assim acontece com a gente. Nós somos separados. A pessoa olha para você. E porque você é cristão, ele quer te matar. É cristão, ele é diferente, ele é muito santona, ele é muito santão. Esse é o passo daquele que não tem Deus. Por que ele fala que só ele não tem céu? Realmente, só nós
Não tem outro Deus além dele. Porque se a gente fala de Pai e Espírito Santo, é um só. Então a gente está falando do mesmo Deus. Então ele vai falar assim, eu te dei para as nações. Ele fala assim, santifiquei as nações, te dei por? Igreja, estou ouvindo? Vamos ler de novo? Te santifiquei e as nações te dei por? Não estou ouvindo ainda. Eu não estou entendendo a mensagem de Deus. Eu te dei por? E por que você está calado? Profeta é para falar. Profeta é para profetizar. Profeta é para abrir essa boca linda que Deus te deu aí. Profetizar. Abrir a boca. Às vezes eu posso dar uma xingadinha, mas vai perder, tá? Perdão, você faz isso, você fica nervosinho, a pastora fica também. A gente pede perdão, a gente tem que ficar pensando, perfeito. E Jesus pode voltar e explicar. Mas o Senhor está nos chamando para profetizar esta noite. O Senhor está nos chamando para abrir a nossa boca, linda que o Senhor nos deu, e falar que nós vamos ao seco. Aqui não vai ter perseguição, não. Aqui vai ter vida, vida e abundância. Aqui, Ezequiel, eu não vou ficar porque aqui eu só vou passar, eu não vou ficar. Então é para você abrir a sua boca, profetizar. O inimigo tenta nos parar, o inimigo tenta nos calar, o inimigo tenta frustrar. Sabe o que Deus está fazendo em você? Eu uma terapia na sua alma. Talvez você está falando assim, eu nasci por acaso, eu estou na igreja por acaso, conheci a pastora por acaso, né? Eu estou na família errada, eu pensava assim. Não, filho. Senhor, vamos te dizer, Ele que te escolheu, Ele que te separou. Aí que Deus te destruir, Ele é seu Deus. E quem não ouve para conviver com o Senhor? Deus vai fazer a sua vida que Ele quer, não é o que você quer. Aquilo que Deus quer, pastor, você tem que pregar, então por que não está abrindo a boca para pregar? Por que não está abrindo a boca para orar? Por que não está fazendo o que Deus está mudando? Aqui é um chamado, e a gente vê que o versículo 8 Jeremias, ele entende, diante do chamado dele. Quantas vezes você acha pequenininho, eu não sei falar, eu faço uma criança. Mas como Deus não criança para falar a verdade, né? Às vezes seu filho vai falar a verdade para você, você quer bater nele. Nossa, papai, você está xingando? Aí eu preciso você. Aí ele vai xingar porque ele diz, papai, você me ensinou. Mamãe, você me ensinou. Ou se você mente, ele vai olhar para você e vai mentir. Aí você vai querer corrigir, não é? Mas foi o que você ensinou. O que você ensinar para o seu filho é que ele vai aprender. E o Senhor quer que nós sejamos como criança. E o Senhor falou para Jeremias, não diga que você faça uma criança. Por onde você fala, eu estou contigo. Sou eu que abro sua boca. Sou eu que coloco palavras. Mas para isso, igreja, abrir a boca não temos que abrir. A palavra que é o Senhor. E você vai olhar para frente da sua casa hoje, você vai chegar, olhar para a situação e o Senhor ali vai mandar você profetizar. Olha, quantos chegaram aqui desanimando hoje? Quantos? Pelas lutas da vida, porque você tem mais força de ficar na igreja. Porque a sua vontade mesmo é sair daqui e embora correndo, ou muitas vezes está aqui só de cartaz, porque o Espírito está longe. E nós temos que hoje nos confessar e falar para Satanás, na minha vida você não tem mais poder, porque Deus me escolheu, desde o ventre da minha mãe. Está entendendo? Deus me escolheu desde o ventre, lá você é como a Natúbia, da sua mãe.
prisão, José estava lá, a serviço do rei. Ele não olhava para o lado dele, mas ele sabia que ele tinha um rei dos reis. Ele estava lá e podia, sabe, dar mais testemunho nas prisões, sendo vendido pelos irmãos, odiando os irmãos dele, mas não. Ele teve um coração perdoador. Falou, não, eu não vou virar costas para o meu Deus. Era necessário, porque Deus levantou José com propósito. Sabe, você pode não estar entendendo o que você está passando hoje. Mas Deus te levanta com propósito. Está pensando que Deus te levantou para ficar no banco? Não. Está pensando que pegar essa almoçar? Deus te chamou para você ganhar alma cheia. Quantas almas você está dando para o Senhor nesse ano? Quantas almas? Ou você está pensando só em você? Eu não consigo ser um cristão porque eu penso em você. Vou falar uma coisa. Toma cuidado. Porque Deus, Ele permite essas lutas na nossa vida para a gente crescer. E eu vou falar uma coisa para você. Tenta viver o Evangelho como ele é. Fala, Senhor, eu me santificou, me ajuda a viver. E eu quero que você lá em Josué. Vamos lá em Josué. Deus é um jovem, mas também chama a pessoa de idade. Mais idade. Falaram que Deus disse que Josué, com 40 anos, ele começou a fazer a obra de Deus. Ele viveu toda uma vida ali com Moisés. Moisés já tinha morrido. E o Senhor, então, levou em Josué. Sabe por quê? Porque o Senhor levou o coração de Josué. Você imagina, né? Toda pastora, se tiver mais aqui. O que você vai pensar? Talvez tem que dar sua mão para você fazer a obra. O que você vai pensar? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Você vai confiar no Senhor, saber que vocês são chamados de Deus. No versículo 6, olha que Deus, Moisés morre e Josué diz o quê? Desanimado. E o Senhor falou para ele assim, no versículo 6, no versículo 5 em diante, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, te serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, sem bom ânimo, porque tu farás que povoar a terra, e tu darás teus pais de daria. Tão somente esforça-te, sem bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei, o meu servo Moisés te ordenou. Igreja, tem algo aqui que muitos leram, mas não precisaram atenção. Nós temos o chamado de Deus, porém temos que ter cuidado. Cuidado, zelo. Zelo pela palavra, zelo pela obra, zelo pelas almas. Zelo pelos nossos ministérios. O maior ministério é dentro da sua casa. Se você não cuidar do seu marido direito, outro vai pegar. Se você não cuidar da sua esposa direito, outro vai pegar. Se você não cuidar dos seus filhos, eles vão te odiar. Primeira alma é dentro da sua casa. Tenha cuidado com a palavra, tenha cuidado com o que Deus colocou. Zera, porque o Senhor falou para Jeremias, você está vendo essa vaga de amuleto? Então eu zero pela minha palavra, ou seja, eu cuido, eu tenho zero daquilo que eu prometi, eu vou cumprir. E nós nos zelamos pela promessa que Deus tem na nossa vida. Deus está falando assim, zera, perdoando que eu estou te dando de noite, hoje à noite. Zera pelo seu chamado, zera porque você está aqui na igreja hoje. Muitos que não sabem, mas você está. Tão somente esforça-se sem bom ânimo. Olha o que Deus faz para nós. Esforça-se sem bom ânimo. Somente isso que Deus pede para a gente. E você não vive para a igreja, você quer entrar ali na porta. Você não quer aqui embora. Você sabe que tudo isso Deus cobra da gente? Sabe, hoje eu saí da minha casa, eu falava para você, eu saí hoje, mas eu estava cansada, eu peguei a cama,
Mas eu sabia que tem cuidado de estar passando a palavra para você. Porque Deus colocou nessa dimensão. A pastora, que a gente chorando, a pastora tem que estar aqui. E você tem um dia na igreja tem que desanimar. Eu vou deixar de ir embora. Não, você tem que se levantar nessa noite. No 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita, nele 2 partes de cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então fará prosperar seu caminho, então tu simplesmente te conduzirá. Quer ser próspero? Atende o seu chamado. Quer ser próspero? Tenha cuidado da lei do Senhor. Tenha zelo pela casa do Senhor. Tenha zelo pelos obreiros. Tenha zelo pelo seu ministério. Cuida, porque tem uma promessa de uma terra aqui para você. Não tem? Não tem, igreja? Não tem uma terra que Deus vai te dar para ver com uma vitória? Se você quer ficar nada, você vai perder aquilo que Deus falou para você. Não porque Deus vai cumprir, é porque você vai largar mão de tudo. E o Senhor está falando, zela pela minha palavra, pelo livro da lei. Tenha cuidado para você corresponder com a minha palavra. Não use essa palavra para salvar ninguém. Não use a minha palavra para trazer vida. Porque eu vou cumprir tudo que eu falei. E tem uma coisa que acontece no meio cristão. Às vezes os críticos, né? Às vezes não. E às vezes a gente até está passando por críticos também, sendo críticos também. A pessoa não faz nada, mas se a outra levanta para fazer, misericórdia. Aí coloca todo o defeito do mundo, tendo que falar a boca de cobrar. E o Senhor hoje está falando para a gente cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Então, eu quero falar para você, Josué começou porque a obra com 40 anos. Jeremias começou pelo ministério com 17. Ezequiel não lembra a idade dele, mas Ezequiel estava prostrado, lá no capítulo 2 de Ezequiel, e o Senhor falou, levanta-te, porque eu quero te usar. Olha, gente, Ezequiel foi um profeta usado para profundidade, para coisas profundas. E aqui o Senhor fala conosco, não nos chamou para qualquer coisinha, não. O Senhor nos chamou para coisas grandes. O Senhor nos dá como profeta das nações. Ou seja, pessoas do domínio de Deus na nossa vida. Hoje você chegar e precisar, a obra vai acontecer, a cura vai acontecer, porque essa promessa que Deus tem para você nessa noite. Você está dizendo que essa pessoa que vai pôr a mão e vai te curar. Tem coisas que você vai chegar em mim, Deus vai fazer a vida com você. Mas você não foi chamado por acaso. Você foi chamado. Você tem uma vocação. O Senhor já te abençoou. Procura saber qual é a vocação que Deus te deu. Para que Deus te chamar? Talvez com uma simples palavra você tenha dom de fazer as pessoas para a igreja. Numa brincadeira, você fala de Jesus, as pessoas ali vão ser quebrantes. Então, comece a ter a sua vocação. E hoje, para a gente terminar, que Deus, Ele falou no meu coração para nos fortalecer nessa noite. Jeremias, ainda capítulo 1, versículo 18 em diante. Se você sair daqui com dúvida, você tem que orar mais, viu? Porque Deus está sendo muito claro com você na palavra hoje. Muito claro. Deus está falando o que Ele quer você. Não fica prostrado, não, esperando não orar para você, não. Você tem autoridade de Deus. Se você está na posição de Deus, você tem autoridade. Mas tem algo que Deus me passou por semana. Autoridade é autoridade. Deus dá autoridade para aquele que faz a vontade de Deus. Deus dá autoridade quando você aceita Jesus de Deus. Mas Deus, quando você fica nova, a autoridade é diferente, viu? Quando Deus deu aquela carta para José, era algo diferente na vida de José. E Deus, pastor, Deus, ele faz questão de pessoas, não. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, a gente passa a ser filho do Senhor. Viu? Então comece a fazer a vontade de Deus, para você ficar mais pertinho de Deus.
Porque Deus quer, ela assim, olha aqui, meu queridinho, leve que eu quero que eu te dar. Você não está falando de intimidade. Até agora, você está falando de intimidade com meu Deus, com meu Pai. Ah, mas eu oro ficar assim, lógico. Você já levanta da oração, dá 5 minutos, já quer pedir da oração? Sai para a escola, ora. Vai para o trabalho, ora. Ora para como quer. E Deus quer intimidade com você. E você também tem que ter. Jeremias 1:18. Porque eis que foi hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes, contra os povos da terra, ou seja, o povo que obedece a Deus. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu, Senhor, estou contigo, diz o Senhor para te livrar. Pergunta para o seu irmão, quem é mesmo que se levantou com você? Mais uma vez, quem é mesmo? Quem se levantou com você? Quem é destruir mesmo? Já caiu por terra, meu filho. Já caiu por terra em nome de Jesus. Quem é que quer te destruir? Sabe, as pessoas querem contra a nossa vida, mas o Senhor falou que hoje está colocando muros, colunas de ferro sobre nós. Ai, vai crer, vai bater em você, vai bater e vai cair. Sabe por quê? Eu não tenho pedido do Senhor. Porque o Senhor vai levar muito daquela intimidade com ele. Ah, está falando, você vai olhar e falar assim, ô Deus, olha, eu quero isso. Aí o Senhor vai falar assim, olha, dá um pouquinho para que eu não fazer. Você vai sentir, viu? Espera um pouquinho, tá? Eu vou te dar o que você quer. Aí, quando você vê que Deus vai te dar o que você quer, te dá uma coisa melhor do que você está esperando. Aí você vai falar igual a pastora, não, eu não gosto desse carro. Eu não gosto dessa cor. Daqui a pouco ele está falando, faltam 5 minutos eu amava a cor de Deus para hoje aqui. É assim que Deus trabalha no nosso coração. Você sabe como Deus deu esse carro? Eu odiava essa cor de carro. Mas eu estava tão cansada na fé que eu briguei com Jesus. Eu falei, eu não quero esse carro, essa cor de carro. Mas Jesus vai falar para mim, eu estou na fé. Aí 5 minutos estava lá pastor, obrigada pela cor desse carro. Porque a gente aprende a glorificar Deus. Porque a gente aprende a viver o que Deus tem para nós. Porque a gente aprende, porque Deus está falando, olha, é o que eu quero, não o que você quer. Você está na igreja, está naquela vida, porque eu ainda quero que você vá. Claro que você quiser assistir, você dá livre. Olha, você está no caminho da fé, porque Deus quer você aqui ainda, porque quando você quiser assistir, daqui. Não se preocupa, não, você quer sair antes do tempo. Porque se você sair do tempo, Deus vai te voltar. Deve ser fácil. Então, espera Deus tirar você. E se aqui é o seu lugar para ficar com a pastora até você morrer, glorifica Deus. Você vai ter que me ajudar. Não vai ter jeito. Então, em nome de Jesus, comece a viver o que Deus tem para você. Fala, Senhor, eu quero ser o teu filho, eu quero ter intimidade. Seja alegria, seja fiel, seja Josué, não importa a minha idade, talvez falar, eu já vou entrar no quarentão. Deus vai querer outro pentão. Que nada, Deus dá uma engraxada em você e fica bom, fica de pé, e Deus te usa até os 100 anos, 20 anos, para você dar muitos frutos para Ele aqui na terra. Quantos jovens? Às vezes a pastora está meio gordinha, mas eu vejo tantos jovens mais gordinhos que a pastora. Eu vejo jovens todos estragados. Verdade. Chega na igreja, está morrendo. Não tem coragem de olhar para orar. Eu vejo jovens aqui que a pastora tem que orar porque estão o sangue de Jesus. Senhor, nos dá saúde, Deus. Porque nessa noite, o Senhor está colocando colunas de ferro, muros de bronze, para que todos vejam a glória do Senhor na nossa vida. Olha, vou falar uma coisa, vou te dar um conselho. Não toca naquilo que é de Deus, não toque no seu irmão, não toque na sua irmã. Seja sincero com seu irmão, seja sincero com a sua irmã. Não aponta ninguém para o seu ministério. Sabe por quê? Às vezes as pessoas não falam das coisas porque
ambiente, você não muda nem no tempo. Então deixa que Deus muda. Fecha sua boca. Não fica falando, igreja, tal louvor, tal barato, tal, prega assim, você faz isso, e você vai falar, você também faz. E Deus te colocou na igreja certa. Deus te colocou na família certa. Deus te colocou no vizinho certo. Perto do seu vizinho, está certo. Deus te colocou onde Ele tinha que te colocar. Às vezes eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Construir a minha mãe. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Deus fala assim, olha, você está aqui, eu estou aqui. E esse dia eu vi porque eu estava lá. Poderia muito bem voltar para o apartamento, ficar longe de tudo, mas Deus me chamou para isso. Deus me chamou para abençoar as pessoas, não foi para fugir, não. Tem pessoas que querem se esconder, tem pessoas que querem fugir do chamado. Deus me chamou para ficar naquele quintal de situação mesmo. Certeza que Deus me cuida. Você está pensando que Deus vai te colocar no meio do convívio? Não, Deus está te colocando no meio dos escorpiões da serpente mesmo. Mas é para você dar tudo para Deus, é para você mostrar que você é do Senhor. Tudo aqui para nós vai ser difícil, vai. Mas porém, que a gente vai ter, outra a gente não vai ter. E uma coisa que o Senhor está colocando no nosso coração hoje é Pai. Pai. É Pai que Deus está colocando no nosso coração. Deus hoje te fortalece. Deus hoje me fala, não desanime, porque eu estou contigo. Eu te chamei para você ir para nações, eu te dei para o profeta, você vai profetizar que vai acontecer. Por quê? Eu não sinto que eu estou pedindo de Deus ainda. Então comece a intimidar, comece a orar, comece a clamar. Porque desde que você recebeu oração, você vai começar a orar. É isso que Deus quer de você. Está pensando que você vai ficar vivendo essa vidinha que você está vivendo ali? De forma nenhuma. Você sabia que você é para Deus, você é muito lindo, né? Pode ter informação que você tem, eu estou para você. Mas para Jesus, nós somos lindos. Até porque sempre tem alguém que gosta de alguém, né? Às vezes vai lá para a pessoa, nossa, você não sei, nem que eu gosto de gente. Eu não sei o que parece, né? Aí daqui a pouco, não, você é lindo. Porque a gente precisa começar a colocar o amor no nosso coração. Tem daquilo que todo mundo gostasse do adulto, preto, gosta. Não ia sobrar para ninguém, né? Então, nessa noite, igreja, é isso que o Senhor fala, não desista dos seus sonhos. Deus tem uma promessa na nossa vida e vai cumprir uma por uma. E se não é tempo agora de Deus cumprir, fique em paz. Fica perto da tribulada, fica, sem problema não. Deus muda. Deus muda, Ele é Deus. Senhor falou que claro, igreja. Ele não te chamou para ficar no meio do povo. Te chamou para de serpentes e escorpiões. Jeremias, o chamado dele não foi fácil. Josué também não. Ô povo, hein? Quem virou a terra? Josué e Caleb. Josué e Caleb virou a terra. Todos tudo de cara. Então Deus certo, certo, certo. E você alcança a sua promessa. Se você não desista da sua promessa. Pastora, você quer ficar difícil para mim? Vai fazer faculdade. Terminar a faculdade, Deus te abre uma porta de emprego, você vai ter aquele carro que você quer. Vai fazer curso, vai estudar. Deus te diz para você. Cuidado. Tenha sede e cuidado daquilo que Deus colocou na sua vida, nas suas mãos. Zela pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelo seu ministério, pela sua igreja, pela pastora, pelo seu Deus. Comece a cuidar de zelar. Porque o Senhor nos estabeleceu, Deus deve pela minha palavra. Se o Senhor dela, para vir pensar o que a gente tem que fazer, zelar. Pastor, mas eu não consegui. Falta você zelar. Deus te chamar. Porque Deus falou que diz chamar. Pastor, minha coluna está. Acho que acabou tudo aqui. Quantas vezes a pastora fala que ela fala, meu Deus, só fica com a vontade de ver, que ele vai estar aqui, que eu não quero falar mais. Aí o Senhor fala, não, eu te amo, você vai dar muito susto. Depois dessa cama aí, vai lá no louvor, vai ensaiar, vai lá pegar minha palavra, você está pensando que eu digo isso, vai te entrando? Pode levantar, não tem que ter que eu sou péssima. Deus nos dá nada para falar com Deus. Se entrega a Jesus.